Bom, meus queridos, graças e paz a todos. Nós iremos dar continuidade hoje ao nosso estudo, de antropologia bíblica. Eu quero falar de dois pontos hoje, de duas abordagens aqui sobre a antropologia, que uma é a pessoa única, a dignidade humana, e sobre a liberdade humana. Mas antes que eu inicie, eu quero convidar você que ainda não é inscrito no canal, que você se inscreva no canal do YouTube, que você dê lá um joinha, dê um like, e que você compartilhe aí em suas redes sociais, seus contatos, possa replicar esse conteúdo dessa aula para todos aqueles que você entender que será proveitoso esse conteúdo, tá bom? Então se inscreve no canal, dá um like lá e ativa as notificações, tá? Que é aquele sininho que está lá bem no lado inferior, direito aí do seu vídeo, tá bom? E tem um sininho lá, você ativa todas as vezes que houver um conteúdo novo, um vídeo novo, seja ele da própria aula, da matéria, de outras aulas, palestras, pregações, devocionais, enfim. Tudo que é postado no vídeo você recebe a notificação e se você quiser então, você desfruta aí do conteúdo que está disponível na verdade a todos, tá bom? Então vamos lá, meus queridos. E não esqueça também de interagir, colocar lá suas dúvidas, seus comentários, concordando ou discordando, para que a gente possa então também assim fomentar um diálogo, E aí, à medida do possível, eu vou respondendo aí os questionamentos, os comentários e etc, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos iniciar sobre o aspecto do ser humano como sendo nessa coletividade que falamos na aula passada, Ele é um indivíduo inserido então em um coletivo, Ele é um indivíduo, ele é uma pessoa, ele é único, porém dentro de um corporativismo, um corpo, que a gente chama de sociedade, de comunidade, e aí nós temos várias expressões então dessa coletividade. Nós temos a coletividade primeira, a máter, que é a família, depois temos o bairro, a comunidade, nós temos o convívio, no caso de igreja, a comunidade de fé, nós temos a sociedade em si, enfim. Isso vai se desdobrando para as relações que nós temos no dia a dia, nas nossas atividades. Então, a vida em si mesma, ela tem uma importância inigualável, por ser expressão do Criador. O capítulo 9, do verso 6 de Gênesis, ou verso 6 do capítulo 9 de Gênesis, Deus, ele disse algo muito interessante que nos faz pensar sobre essa dignidade humana, pessoa como sendo de fato em si mesma ser digna pelo fato de ser imagem e semelhança do Criador. Então, por este motivo, ela tem a dignidade intrínseca, É inerente à pessoa humana essa dignidade pelo fato de ser imagem de Deus. Então, aqui em Gênesis, capítulo de número 9, versículos de número 6, está escrito assim: quem derramar o sangue do homem pelo homem, o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Então esse texto vai nos mostrar o quão era grave, ou o pecado mais grave que existia contra um semelhante era tirar a sua própria vida. Por quê? O texto vai dizer, porque Deus o fez à sua imagem. Então o ser humano tem a dignidade em si, o ser humano. Não estamos falando aqui de gênero, de faixa etária, de classe social, de origem étnica, nada disso. O ser humano, sendo o ser humano, ele tem então essa dignidade intrínseca nele, tá bom? Então, não só o ser humano em si, mas em especial é interessante que dentro de uma sociedade, como as pessoas são valorizadas, principalmente na sociedade moderna, industrial, a questão do capitalismo, da produção, do resultado, da contribuição, do utilitarismo. Então nós percebemos, por exemplo, que os velhos e aqueles que não produzem, não contribuem para a sociedade nesse sentido, muitas vezes eles são considerados como um peso morto, aqueles que não contribuem de diversas formas a construir uma sociedade capitalista, onde a produção, a realização, ela é vista como algo assim fundamental para se valorizar uma pessoa. E infelizmente, dentro de convívios religiosos, muitas vezes as pessoas que não produzem, as pessoas que não fazem algo para contribuir para o crescimento,
da instituição, que não participa de atividades, essa ou aquela, muitas vezes são vistas como pessoas que são inúteis. Quando nós tratamos as pessoas, quando nós nos relacionamos com as pessoas nas categorias de útil ou inútil, na verdade estamos reduzindo essas pessoas a objetos, né? A algo a ser usado, a algo a ser utilizado. E quando não é mais útil, então é descartado por mim, é descartável no convívio social. E nenhuma pessoa pode ser tratada como objeto, como algo útil, né? E sim como algo fundamental, ou não é nem algo, mas alguém, né? Uma pessoa com dignidade humana, que embora talvez não contribua, não trabalhe e até dê trabalho de certa forma, mas ela é digna, né? Por ser então a imagem e semelhança de Deus. Então até os pais e os velhos deveriam ser honrados, mesmo quando não podiam contribuir para uma sociedade. É bem interessante que nós vemos isso bem no princípio aqui, né, da Bíblia, em Êxodo. Então vamos pegar o texto bíblico, esqueci de falar e te convidar a você ter uma Bíblia aí do seu lado, né, aberta, para que à medida que eu for então aqui dando as referências, que você possa então estar procurando na Bíblia, né, abrindo a Bíblia junto comigo, para que a gente então apanhe esses textos aí, que a gente possa então estar se referenciando neles, tá bom? Então, até os pais e os velhos deveriam ser honrados, mesmo quando não podiam contribuir para uma sociedade. Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 12. Então, livro do Êxodo, capítulo de número 20, devemos lembrar que esse capítulo 20 fala sobre as 10 palavras, o conhecido como os 10 mandamentos, né? E dentre eles, então, havia este aqui, no verso 12: honrar o pai e a mãe, para que prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Então, um dos mandamentos era honrar o pai e a mãe. Então, os pais, né, os velhos, deveriam ser honrados em uma sociedade. Olha que coisa interessante. O capítulo 21, ainda do Êxodo, do livro do Êxodo, capítulo 21, versículo de número 17, olha que interessante que está aqui escrito: e quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe certamente morrerá. Que coisa interessante a valorização que a Bíblia dá, né, nessa sociedade proposta por Deus, onde o convívio, ele na verdade não pode ser pautado por aquilo que é útil ou inútil, como eu disse, e sim pelo respeito, e sim pela honra, pela consideração, né? Então, não só os pais, mas também os velhos, os anciãos, né? Aqueles que estariam até mesmo já com a sua idade bem avançada, deveriam, principalmente esses, serem honrados, né? Por toda a trajetória de vida, por todo o seu legado, por todo o seu respeito construído. Então nós percebemos aqui, lá em Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 3, a gente vai aí um livro para frente, estamos em Êxodo, vamos para Levítico, capítulo de número 19, versículo de número 3, é interessante aqui como também o texto bíblico, as escrituras vão dar a importância, né, a esse grupo aí de pessoas que são os idosos. Então, capítulo 19, versículo de número 3, diz assim: cada um temerá sua mãe e seu pai, e guardará os seus sábados, eu sou o Senhor vosso Deus. Olha só, na continuidade então desse pensamento, que os velhos, os pais, deveriam ser honrados, não só pelos filhos, mas por todos em sua volta. E é interessante, queridos, que isso também se estende para o Novo Testamento. Isso quer dizer que isso também é algo recomendado para nós, né? Então, quando nós vamos em Efésios, capítulo de número 6, versículos de número 1 ao versículo de número 3, também vemos Paulo trazendo, né, esse mesmo ensino do Antigo Testamento para os dias de hoje. Vós, filhos, sede obediente a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Então Paulo traz, né, novamente esse ensino, dá continuidade então a esse ensino para os dias de hoje, para nós discípulos de Cristo, para a igreja de Cristo, em todos os tempos e em todas as épocas.